nosso papo vai continuar aqui, no Centro Histórico da capital paraibana. Hoje vamos conhecer um pouco mais sobre o afroturismo, uma forma de turismo cultural que busca a valorização da identidade negra. Através dos lugares que vamos visitar, vamos reconhecer a importância da comunidade negra para a construção da nossa história. E o nosso percurso se inicia aqui, na Igreja São Francisco. Ao meu lado, para me ajudar nessa jornada, está o professor de Artes Visuais e guia de turismo, Felipe Coutinho. Felipe, me conta qual a ligação desse lugar com a história da comunidade negra. É esse espaço que a gente está localizado, que é a Igreja de São Francisco, uma igreja que começou a sua construção no final do século XVI e é concluída no final do século XVIII, então são quase 200 anos. A gente percebe que, logicamente, toda a sua estrutura é erguida por mão de obra escravizada da população negra e muitos desses elementos a gente vai identificando nesse processo. É o caso desse teto, a representação das figuras negras, seja a imagem de Jesus, dos santos ou da figura central com a qual a gente vê todas elas preta. E muitas dessas imagens estão segurando a base, estão segurando a estrutura da igreja, né? O que coloca essa população negra como essencial dentro desse processo de construção, mas você é a base. E o outro ponto que a gente pode observar dentro dessa área são os azulejos portugueses, que fala sobre a história bíblica de Zé do Egito, que foi uma figura central que viveu ali boa parte da sua vida no continente africano, mas é representado por esses azulejos portugueses como se fosse no continente europeu. Felipe, aqui na Igreja São Francisco foram encontrados elementos da cultura iorubá. Me fala que elementos são esses e como a gente pode identificá-los aqui durante a nossa visita. Dentro desses elementos identificados aqui na Igreja de São Francisco, está justamente duas espirais na fachada de trás dessa mesma igreja. Então ela remete justamente a esse elemento que é a nossa identidade. Então tem toda essa relação social, cultural com a nossa ancestralidade. Da Igreja São Francisco, a gente vem aqui para a Praça Barão do Rio Branco. E eu vou conversar com o Felipe para entender um pouco qual a história, qual a referência que tem aqui essa praça para a cultura afro-brasileira. A Praça Barão do Rio Branco era, no período colonial e imperial, uma área administrativa de João Pessoa, que a gente encontra Casa do Erário, Casa do Capitão Mó, o primeiro presídio da cidade, que é posicionado onde está esse prédio amarelo, onde aprisionava escravizados. E principalmente nessa área central era o Pelourinho, que era um local de açoitamento, onde se espancava em praça pública a população negra, que muitas vezes se negava a ser escravizada e era pega e, como forma de punição, trazidas para espaços como esse. Também era aqui onde se negociava escravizados. Felipe, então como é que a gente pode ressignificar essa praça, que tem uma história tão densa, tão triste, de sofrimento? Dentro das pesquisas de documentações encontradas no Tribunal de Justiça da Paraíba, pesquisas feitas pela professora Solange Rocha, da UFPB, a gente teve nesse local a escravizada Gertrudes Maria. Gertrudes Maria foi a primeira mulher negra paraibana de João Pessoa a lutar pelo seu direito à liberdade durante 14 anos. Ter uma praça como essa, com um valor simbólico, histórico para o nosso povo, imaginar que poderia se chamar Gertrudes Maria, é uma forma de colocar os pontos nos is e dar luz a figuras como ela. Atualmente aqui a praça é sediado o Sabadinho Bom, é um movimento cultural. Esse seria também um movimento de ressignificação dessa história. Você imaginar a Praça Barão do Rio Branco, que durante séculos foi um espaço de tortura. Hoje a gente tem aos sábados o Sabadinho Bom, o Chorinho, o Samba na Praça, onde a gente consegue hoje dar um novo sentido a esse espaço. Seguindo com o nosso passeio histórico, chegamos aqui no ponto dos 100 réis, muito conhecido aqui na cidade, e com isso eu quero perguntar para Felipe, qual é a relação que temos com questões dos nossos ancestrais negros aqui nesse ponto? A gente encontra ao fundo, nesse espaço onde está localizado o viaduto, o que antes era, até 1923, a Igreja do Rosário dos Homens Pretos. Essa igreja, que tem um valor extremamente simbólico e histórico para o nosso povo, ela representava um espaço que foi administrado, erguido e cultuado pelos escravizados e libertos. Tinha uma importância dentro desse contexto de dar uma boa morte para a população escravizada e também ela comprava alforria de escravizados. Então essa igreja era um elemento
crucial e essencial para a população negra da Paraíba. Atualmente, o Ponto dos 100 Réis é um lugar comercial aqui na cidade. Com isso, muitas marcas da história acabam sendo apagadas. Felipe, qual é a origem daqui? Qual o nome oficial que eu sei que tem por trás dessa história? Você pode contextualizar um pouquinho para a gente? O nome oficial dessa praça é André Vidal de Negreiros. André Vidal de Negreiros, para quem não conhece, é um homem filho de portugueses que nasceu na cidade de Santa Rita e que foi um homem condecorado pela coroa real por ser o responsável de expulsar os holandeses do nosso território. Essa figura emblemática da história também tem uma relação com os negros escravizados de Angola. Então, ele foi enviado para o continente africano e fez todo o mercado de negros escravizados que vieram para cá, para o nosso continente. Diante disso, esse cara tem essa relação de ser um dos maiores escravocratas do nosso país. É um espaço que a gente pode fazer a ligação com a própria Gertrudes Maria, por exemplo, que era uma quintandeira. Então essa Duque de Caxias, onde a gente está posicionado, Gertrudes Maria, há 2 séculos passados, também comercializava nesse entorno. Felipe, para você, qual é a importância de trazer os jovens para essa identidade, para essa cultura, para que eles possam conhecer mais os pontos daqui da cidade? Imaginar esse espaço riquíssimo em história, riquíssimo no que a gente conhece da nossa população negra, é fazer o que a gente já tem feito nos últimos 4 anos, né? A gente traz as escolas públicas, as escolas privadas, jovens, adolescentes, adultos também, para entender a importância de tudo isso. É dar luz àquilo que precisa ser iluminado.